Olá, meus queridos e minhas queridas, futuros aprovados e futuras aprovadas, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Se você estiver assistindo essa correção aí da SFSEX, História do Brasil, das provas anteriores, eu quero te pedir, se você estiver no YouTube, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal do meu YouTube e se você estiver na plataforma do nosso curso Operações FSEX, avalie bem essa aula, deixa aí o seu comentário positivo em relação ao nosso curso, beleza? Bom demais. Então, nós vamos responder aqui algumas questões que já foram aplicadas nas últimas três provas da SFSEX, que tem tido aí um padrão mais parecido, e a gente vai trocando ideia conforme a nossa correção. Você pode baixar o material, responder as questões e depois corrigir comigo, ou já pode, com o material baixado, respondendo aqui junto no momento dessa aula. Beleza? Bom demais. Então, aí está a nossa capa deste nosso querido evento. Aqui é a Operações FSEX 2026, sabendo que em 2027 nós teremos uma adaptação. Esse curso também terá os componentes de geografia e de português. Não perca esta oportunidade, beleza? Bacana. Então, vamos lá. Caso você queira seguir-me no meu Instagram, fique mais do que à vontade, professor Admilson Costa. Será um prazer inenarrável ter você em minha rede social, beleza? Bom demais. Então, concurso de admissão do ano de 2023, matrícula aí para o ano de 2024, temos a primeira questão dizendo: em ambas, manufaturas e têxteis e de ferro, a colônia contava com a matéria-prima abundante e um mercado local de relativa importância. Já assinalei essas indústrias nos grandes domínios, incluídas na sua organização, produzindo só para eles. Mas, iniciadas aí, sua tendência era para se libertarem destes estreitos limites domésticos, tornarem-se autônomas, verdadeiras manufaturas próprias e comercialmente organizadas. Isto é particularmente o caso da indústria têxtil. Sobretudo em Minas Gerais e também na capital do Rio de Janeiro, aparecem na segunda metade do século XVIII manufaturas autônomas e relativamente grandes. Dá-nos notícias delas o Marquês Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro, no relatório que entregou o governo ao sucessor em 1779. Mas, ao mesmo tempo, adverte contra o perigo de tais atividades, que não só faziam concorrência ao comércio do reino, como tornavam os povos da colônia por mais independentes. Enumera também os casos em que teve de intervir, suprimindo fábricas que iam se tornando por demais notórias, como a de Pamplona, em Minas Gerais, e outras. O alarma do vice-rei não caiu em surdos ouvidos, ou seja, esse alarme foi ouvido por quem poderia impedir as manufaturas no nosso país. Tudo bem? Beleza. E aí na letra A diz o seguinte: após o processo contra os inconfidentes mineiros, alguns ministros portugueses perceberam a importância de garantir a autonomia econômica da capitania de Minas Gerais por meio do incentivo de produção de manufaturados em geral. Errado, na década de 80, nós tivemos inclusive a proibição das manufaturas instaladas e no Rio de Janeiro ou em qualquer outra região, muito menos havia ali uma ideia de possibilidade ou de prosperidade desta atividade fim. A partir da década de 1780, o governo português tem acordado com a Grã-Bretanha a troca de conhecimentos tecnológicos na área da indústria têxtil. Tais saberes chegaram ao Brasil por meio de uma grande imigração de industriais de Portugal. Nem Portugal era industrializado para exportar industriais para o nosso país. O próprio reino português vivia uma crise das manufaturas. A expansão industrial britânica, inaugurada com a Revolução Industrial, provocou entre os mercantilistas portugueses preocupação em ampliar a produção de manufaturas nacionais, para o que contavam com a ajuda decisiva da colônia americana. E aí no Brasil nós tínhamos movimentos desejosos de romper com Portugal, não é isso? Então a gente tem aqui o estabelecimento de revoltas emancipacionistas no Brasil, muito pelo contrário do que se afirmou no item. Beleza. Poucos anos depois, do alvará de 5 de janeiro de 1785, mandava extinguir todas as manufaturas têxteis da colônia, com exceção apenas das de panos grossos de algodão, que serviam para a vestimenta dos escravos ou se empregava em sacaria. Gabarito letra D de dado. Beleza? Nós éramos uma colônia e a Dona Maria, que depois é apelidada de Maria a Louca, ela utiliza justamente esse discurso
do vice-rei, que quando as pessoas estavam mais empolgadas com as manufaturas, elas deixavam de gerar a riqueza para Portugal e aí não atendia à função de colônia que nós éramos. Desde a última década do século XIX, a coroa portuguesa, por meio do Conselho Ultramarino, instituiu uma série de mecanismos com o objetivo de atender às necessidades da crescente manufatura têxtil no Brasil, inclusive com a isenção tributária. A última década do século XIX não tem nem a ver com esse texto aqui, né? Está destoando aí em época, porque o texto era do século XVIII, final do século XIX, nós nem éramos mais uma colônia de Portugal. Não faz nem sentido falar de conselho ultramarino aqui nesta questão. Beleza? A gente não tem de ter isenção tributária nenhuma, porque nós não somos nenhuma região dependente de uma metrópole ou algo parecido. Beleza, então, questão tranquila. Internamente, o apoio da política de Dom João começava a conhecer cada vez mais vozes destoantes. Estamos em 1817, ano em que estoura em Pernambuco um amplo movimento que rapidamente se transformaria na pedra do sapato da política joanina. Afinal, se até então o Império se mostrara bastante unido no norte, reagia-se agora às pesadas contribuições e excessivas conscrições provocadas pela conquista da banda oriental. No que o povo do Brasil não só tem parte, mas julga contrária aos seus interesses. Era assim que o jornalista Hipólito da Costa expressava a insatisfação dispersa pelo restante da colônia a montagem de um novo aparelho de Estado custara caro. Então, quando a gente fala de um novo aparelho de Estado, nos é importante lembrar que nós estamos falando de Dom João no Brasil e de toda aquela perspectiva burocrática de financiamento, de montagem de um sistema e de uma sede de império agora na colônia. Beleza? E aí, usando as maravilhosas Lilian Schwartz e Heloísa Starling, a maior e melhor referência que eu acho aí, né, do nosso concurso, é o livro dessas maravilhosas aí. Tá bom. Assinar a alternativa que apresente corretamente a Revolução de 1817. A província de Pernambuco sentia-se excluída dos benefícios econômicos oriundos das aberturas dos portos, verdade. As principais lideranças advinham das inúmeras lojas maçônicas existentes no Recife e dos representantes do baixo clero. Mais ou menos. O projeto dos revolucionários compreendia a necessidade de uma ordem republicana popular assentada nas referências morais do catolicismo. Errado. Era um sistema anti-lusitano. Eu tenho a insurreição pernambucana conhecida como a Revolução dos Padres. Ok, turma? E as principais lideranças não podem ser do baixo clero. Eu também tenho ali o alto clero envolvido. Letra B. Pernambuco passava por um momento difícil, verdade. Com queda no preço do açúcar e do algodão, verdade também. Inclusive o algodão tendo a concorrência do algodão do sul dos Estados Unidos e o açúcar do açúcar de beterraba da Europa. A alta constante no preço dos escravizados, com certeza. A insurreição uniu setores dispersos, desde grandes proprietários, verdade, até uma camada de homens livres, também. O governo provisório, baseado na lei orgânica que proclamou a República, estabeleceu a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, sem tocar na escravidão. Isso mesmo. Manteve-se ali a ideia da escravização. Eles, inclusive, os pernambucanos, trocaram algumas palavras do nosso idioma português. O vossa mercê por vós, o senhor por patriota, até no idioma eles tentaram criar uma emancipação quanto a Portugal, lembrando que é um forte sentimento anti-lusitano, visto que Dom João ele organizava as nomeações conforme o interesse dos portugueses e não dos brasileiros. Beleza? Boa! Os pernambucanos estavam preocupados com a queda nas produções de açúcar e tabaco gerada pela ausência do apoio de Dom João. Pode ser. Os rebeldes foram articulados a partir dos princípios mercantilistas, que defendiam que caberia ao Estado controlar a produção. Errado. Nada disso. O governo provisório trouxe debate sobre a importância de se abolir o tráfico negreiro. Também não. Inclusive, pessoal, quando falou de abolição, a elite, que inclusive fazia parte da maçonaria, eles abandonam o movimento porque eles eram donos de escravos. Então, como é que eu sou dono de escravo e eu vou falar de abolição? Isso é importante lembrar. As províncias do norte, em especial Pernambuco e Bahia, acusavam o governo do Rio de Janeiro de recriar monopólios em relação à exportação de tabaco. O movimento rebelde teve ampla participação social, mas a liderança ficou com a classe média urbana. O ponto central do projeto revolucionário
constitui-se na formação de frentes de trabalho na produção voltada para a exportação. Hum, Totalmente errado, porque no trabalho aqui dos fazendeiros pernambucanos, o item deu uma volta danada aqui, que não fez sentido nada com nada, até para explicar é difícil. Ó, o ponto central do projeto revolucionário é a queixa contra Dom João, ok? Mal formulado. É contra Dom João. Então, para marcar esse item aqui, só se tu não estudou, beleza? Ó, as províncias do Norte, Pernambuco e Bahia, é só Pernambuco. A Bahia não adere à insurreição pernambucana, primeiro ponto. Beleza? A liderança não é da classe média urbana. Agora, nesse final aqui, ele embola tudo. O ponto central do projeto revolucionário era a formação de frentes de trabalho na produção voltada para a exportação. Eles já eram exportadores, tá bom? Então, beleza. Pernambuco, assim como outras províncias produtoras de açúcar, reclamava a falta de apoio a essa produção por parte do governo joanino. A revolução contou com vários segmentos sociais, mas a liderança esteve na mão da pequena burguesia. Que burguesia? Burguesia, esquece, né? Não tem burguesia nesse momento aqui no Brasil a esse ponto. Os revolucionários mantinham-se fiéis ao governo do Rio de Janeiro. Eles romperam, foi uma república. No dia 6 de março de 1817, inclusive 6 de março é feriado em Pernambuco. 11. A rebelião começou a partir de uma série de disputas entre os grupos da elite local. As rivalidades acabaram resultando em uma revolta popular. Ela se concentrou no sul do Maranhão, junto à fronteira do Piauí, uma área de pequenos produtores de algodão e criadores de gado. À frente do movimento estavam o Cafuzo, Raimundo Gomes, envolvido na política local, o artesão Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, por isso que a SpaceX não colocou o apelido dele, porque se ela coloca o apelido dele, você ia marcar a letra A de cara, não é isso? Beleza. Tomara que venha mais questões assim, porque essa aqui foi fácil demais. Paralelamente, surgiu um líder negro, conhecido como Cosme, à frente de 3.000 escravizados fugidos. Os rebeldes chegaram a ocupar Caxias, segunda cidade da província. De suas raras proclamações por escrito, constam vivas a religião católica, a Constituição e Dom Pedro II e a santa causa da liberdade. É o que os caras defendiam aí, de alguma maneira. O excerto faz referência à balaiada, praieira, cabanagem, sabinada e confederação do Equador. Vamos lá. Ele está falando que é no Maranhão, ok? Então é uma grande dica saber o local das rebeliões. Balaiada é no Maranhão. Praieira é em Pernambuco. Cabanagem é no Pará. Sabinada é na Bahia. E Confederação do Equador é em Pernambuco. Então, gabarita a letra A. Lembrando que a balaiada é um movimento muito importante. O Francisco dos Anjos Ferreira, que é o balaio, ele vai fazer justiça, visto que alguns policiais estupraram suas filhas, né? E ele toca o terror no sul do Maranhão. Meu irmão, ele mata gente, passa fio de espada mesmo, e ele estava certo, né? Estuprar as filhas dele. E depois o Raimundo Gomes, o vaqueiro, ele liberta o irmão dele da prisão por conta da rivalidade entre liberais e conservadores. E o Cosme era aquele cara que todo mundo odiava, quem tinha escravizado, né? Porque ele era chefe de um quilombo. E ele libertava os escravizados e eles também entraram na balaiada. Quem é que vai combater a balaiada? O seu patrono, porque você vai se tornar do exército, né? O Duque de Caxias é o nosso responsável aí, o pacificador do império. A pacificação dele era bem violenta, mas pacificava, né? Matava todo mundo, ficava paz. Beleza? Em 11 de novembro, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Aristide Lobo, Bocaiúva, Glicério, Coronel Solon reuniram-se na casa de Deodoro com o fito de convencê-la a tomar partido. Mais uma vez, civis e militares conspiravam junto contra o trono. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia era derrubada por um golpe militar e proclamava-se a república. Inclusive, turma, este assunto é o que mais caiu desde o ano de 2019, ok? Para Viotti da Costa, o movimento vitorioso de 1889 representou a prevalência dos interesses econômicos e políticos dos industriais de São Paulo. Aqui já dava para parar, mas vamos continuar. Que rapidamente conquistaram espaço de poder no governo provisório, que lhe garantiu a isenção tributária para a importação de maquinário. Errado, né? Aqui são os cafeicultores.
ok? Precisou da capacidade política e logística da Marinha, porque essa instituição construiu um amplo arco de aliança, composto pelos seus oficiais mais graduados e por variados setores sociais, como os trabalhadores urbanos e os produtores de açúcar. Errado também, visto que a Marinha ficou delegada ao abandono, e aí por isso ela se revolta contra o Deodoro da Fonseca e contra o Floriano Peixoto, quando ela faz a revolta da Armada, que foi, né, principalmente ali com Floriano Peixoto, rechaçada, inclusive com a ajuda militar dos Estados Unidos. Resultou da conjugação de três forças, que estiveram momentaneamente unidas em torno de um ideal republicano. Olha que delícia, né? Momentaneamente, ninguém é amigo para sempre. Mas tinham profundas divergências. Uma parcela do exército, positivista, fazendeiros do Oeste Paulista, com certeza, e representantes das classes médias urbanas. Teve uma aluna que me procurou e falou assim: professor, não concordo com as classes médias urbanas, né? Nem você não tem de concordar, né? Porque quem concorda é a referência bibliográfica. E a referência bibliográfica, ela traz justamente falando desta classes médias urbanas. Aí uma outra aluna me perguntou falando: professor, eu não sabia que a classe média urbana podia estar envolvida. Aí eu falei: tá sim. Aí eu expliquei bem. Tudo bem? Então, assim, a classe média urbana, ela faz parte porque eu tenho jornalistas, eu tenho os liberais, eu tenho pessoas republicanas contrárias à monarquia. Então, sim, o Partido Republicano Paulista, o projeto, né, de 1870, o Manifesto Republicano, ele é muito, muito, muito importante. Então, para a prova, você precisa lembrar do protagonismo do Exército nesse bendito dia 15 de novembro que proclamou a nossa República. Quem foi? Deodoro da Fonseca. Depois vem o Floriano Peixoto, é a famosa República da Espada. Então, essa transição de monarquia para a República não pode deixar aí de lado para a sua prova. Ah, vai cair uma questão? Não sei. Quem faz a questão é o examinador lá, né? Mas tem sido recorrente na prova. Fechou? Beleza. Derivou da frágil articulação política das classes médias urbanas, que não se mostraram capazes de construir uma unidade de ação com outros setores sociais. E dessa forma houve a necessidade da intervenção dos setores do Exército. Errado. É só você olhar o próprio texto trazido pela Emília Viotti, que vai dizer Rui Barbosa era militar, Benjamin Constant, Aristides Lobo, Bocaiúva, então são nomes civis. Errado demais isso aqui. E contou com a decisiva ação de organização de ex-escravos que acusavam a monarquia de protelar a extinção do escravismo e dos cafeicultores do Vale do Paraíba, interessados em receber indenizações pelos escravos perdidos na Lei Áurea. Eu não tenho essa ação organizadora de escravizados ao ponto de derrubar a monarquia. Pelo amor de Deus, não pula o corguinho dessa forma, né? Foste. Beleza. E aí agora a gente vai, se o meu slide passar, a gente vai para a penúltima questão deste bloco aqui, corrigindo a prova de 2023 para 2024, certo? O Estado Novo foi arquitetado como um Estado autoritário e modernizador que deveria durar muitos anos. No entanto, seu tempo de vida acabou sendo curto, pois não chegou a 8 anos. É excelente o Boris Fausto falar um negócio desse, né? Que Deus o tenha, um grande historiador, viu? Jamais falar mal de Boris Fausto aqui, mas ele queria que ficasse mais tempo do que isso, 8 anos, filho, de ditadura do Getúlio Vargas, né? Mas tudo bem. Por que, que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que o Vargas queria ficar mais tempo. Se não fosse ali a galera em 45 dar uma banda e tirar ele do poder, ele continuaria, com certeza, né? Então, bora. Os problemas do regime, olha o enunciado, turma, resultaram mais na inserção do Brasil no quadro das relações internacionais do que nas políticas internas do país. Ou seja, a nossa atuação fora do Brasil fez com que internamente a gente tomasse ali um prejuízo, tivesse algum problema, digamos assim. Tudo bem? Beleza, então vamos que vamos aqui para entender esse processo. Acerca da inserção do Brasil no quadro das relações internacionais, é correto afirmar que a forte aproximação de Vargas com os regimes nazifascistas recebeu a retaliação nos Estados Unidos, que impuseram a entrada do Brasil na Segunda Guerra, mas sem vantagens econômicas diferente do que ocorreu com a Argentina. Tá errado, né, turma? O Vargas escolheu entrar do lado dos Estados Unidos. O Vargas pegou o dinheiro estadunidense e criou a Siderúrgica Nacional.
né? A Vale do Rio Doce. O Roosevelt, presidente norte-americano, veio ao Brasil, bases aéreas. Lembrem-se dos soldados da borracha. Esses soldados da borracha, eles foram, como que se diz, é importantíssimo, principalmente por conta de estarem explorando o látex na região amazônica e receber o Brasil dólar por cada um desses soldados lá. Então foi interessante a participação desses caras. Houve uma articulação diplomática entre a Argentina e Brasil, no sentido de pressionar os Estados Unidos a se manterem neutros. Gente, de Deus, né? Onde que Brasil e Argentina ia ter poder para dizer para os Estados Unidos não entrar na guerra? Senhor da misericórdia, né? Então, aqui foi só para te ajudar mesmo, né? Então, a letra B está totalmente errada. Existiam forças políticas, até então próximas de Getúlio Vargas, que discordavam da postura do presidente em atacar a proposta da Argentina e do Chile, para que a América do Sul não tivesse qualquer envolvimento com a guerra deflagrada na Europa. Então, ele está dizendo que pessoas próximas a Vargas discordavam né? Discordavam dele em relação a entrar na guerra. Está errado. Ele não vai ter esse processo aí de retaliação. Ele vai promover a Força Expedicionária Brasileira entrando na guerra com muita ênfase, inclusive. A maior parte do ministério de Getúlio Vargas, após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, pediu demissão, porque entendia que o Brasil deveria honrar os acordos com a Alemanha e manter-se neutro diante deste conflito. Gente, o Vargas governava na era Vargas, e de 37 a 45, com os poderes todos aqui na mão dele. Ó. Ele não dividia poder com ninguém, não, cara. Então, essa coisa, ai, que questionava. Não, esquece. Se questionasse, ele tirava e pronto. Entendeu? A Constituição de 37, que é uma Constituição polaca, jogou o poder na mão de Vargas. E ele fez bom uso para aquilo que ele queria naquela época. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, e os preparativos para enviar a força expedicionária à Itália, personalidades da oposição começaram a explorar a contradição existente entre o apoio do Brasil às democracias e o Estado Novo. Correto. Gabarito a letra E. Por quê? O Vargas é um ditador lutando ao lado de democracias contra ditadores. Aí lá fora ele apoiava a democracia e aqui dentro ele era um ditador. Então foi isso que resultou ali na UDN, nos movimentos de oposição a Vargas e os próprios militares dizendo: Vargas, tá na hora de sair e meter o pé, meu amigo. Vai ficar aí quantas décadas? Beleza? E a gente vai para a nossa última questão da prova, mais uma vez utilizando Schwartz e Starling. A partir de 68, a economia se aqueceu e a inflação, em vez de subir, passou a cair. Olha o milagre econômico aí. Teve início um surto de crescimento no seu apogeu, superou qualquer período anterior. E o governo começou a falar de um milagre econômico brasileiro. A performance de crescimento seria indiscutível, porém o milagre tinha explicação terrena. Olha que legal. A explicação esteve relacionada com a existência de um rígido controle sobre as contas públicas, as suas ressalvas, porque a gente não sabe, não tinha fiscalização, pequeno endividamento externo, aqui já dava para a gente parar, porque foi um alto endividamento externo, foi um grande endividamento externo. O que gera, ao final do período militar, uma hiperinflação. Ok, turma? Reajuste salarial baseado na produtividade dos trabalhadores e uma taxa de câmbio flutuante. Taxa de câmbio flutuante com Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Demora muito para chegar nele. A prevalência dos investimentos em grandes obras públicas, verdade, a partir de uma poupança interna, aumento real do salário mínimo errado. Nós não temos aumento de salário mínimo na época do governo militar, muito menos na época do milagre econômico. Tudo bem, turma? Não tivemos isso. Benefícios sociais também não, beleza? É tranquilo aí neste contexto. Depois, controle sobre a saída do capital estrangeiro? De forma alguma. A lucratividade podia sair, se não, amados. Deixa eu contar um negócio para vocês. Se não, não ficaria as empresas brasileiras aqui, entende? As empresas estrangeiras não investiriam no Brasil se os militares ficassem impedindo que o lucro brasileiro fosse para a empresa lá fora. Então, totalmente equivocado esse rolê aqui. Beleza.
A criação do Instituto do Açúcar e do Álcool e das novas atribuições do Ministério da Fazenda, a ampliação dos direitos trabalhistas do operariado e o notável aumento da produção petrolífera, com o objetivo de o país obter uma autonomia energética. Não teve ampliação de direito trabalhista coisa nenhuma, ok? Então, tá errado. O subsídio governamental e a diversificação das exportações, a desnacionalização da economia, com a entrada crescente de empresas estrangeiras no mercado, controle do reajuste de preço e fixação centralizada do reajuste de salário. Gabarito letra D, ok? Na letra D, sim, nós tivemos empresas internacionais adentrando o Brasil, principalmente na indústria de automóveis, na indústria de eletrodomésticos, e nós tivemos também, sem sombra de dúvida, um controle do salário. Ele não aumenta à torta e à direito. Então, o gabarito é a letra D. Por que a letra E estará errada, amado amigo, amada amiga? A forte desconcentração de renda. Não, houve concentração de renda na mão de quem era mais rico. E não houve restrição de entrada de capital estrangeiro no Brasil. Inclusive, entrou muito capital estrangeiro no nosso país, o que resulta depois, por conta dos empréstimos, né? O que resulta depois numa crise danada. Beleza? Bom demais. Queridos, olha na tela de vocês aí, olha que delicinha que o professor de vocês, né, preparou aí. Se você ainda vai fazer a SPSEX neste ano, eu preparei uma revisão final para você. Olha o que a nossa aluna disse, top a aula, eu nunca entendi história até te encontrar, professor. Valeu demais, olha aí, ela que falou, hein? E eu nem paguei para ela, viu, gente? Professor, muito obrigado por toda a dedicação e nos trazer os melhores conteúdos e por administrar as melhores aulas, preparada para gabaritar. Você quer ter essa sensação? Se você quer ter essa sensação, aqui, amado, tá o link para você comprar a preparação aí. São 6 horinhas de aula com questões inéditas, com questões já cobradas, e tem também o nosso querido Operações FESEX, que você ainda pode aderir, né? Olha aí o resultado da galera que já aderiu a Operações FESEX, olha o comentário do pessoal aí, e eu vou falar para vocês, tem um descontão aí de 30%, é só você digitar SPSEX 30% lá, e você, sem sombra de dúvida, vai fazer parte da melhor preparação de história do Brasil para o concurso da SPSEX. Eu te encontro em nosso próximo vídeo para corrigirmos as questões do ano de 2024 para 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!